Cianobactérias, bios, bolhas, incontáveis formas de vida surgem. Macaquinhos olham através de um microscópio. Sua visão aumentada revela o surgimento do homem. Coisas infinitamente minúsculas andam pela casa e por dentro do corpo do próprio homem. Uma formiga busca uma partícula do universo para compor um formigueiro. Formigas e humanos muitas vezes estão juntos e disputam o mesmo espaço. Humanos desenham mitoses e meioses num quadro negro. O traço branco riscado é e não é um caminho de formigas. Formigas criam formigueiros, humanos criam humaneiros. Dentro de uma universidade, humanos apaixonam-se por formiguinhas e aprendem sobre humanos estudando formigueiros. Uma célula divide-se. Fascinantemente, cria outra exatamente igual. Cianobactérias nada sabem sobre humanos e Big Bangs. Vida. Misteriosa vida. Bem-vindos ao tubo de ensaio. Olha, eu acredito que o homem, como todas as outras espécies, ele vai acabar encontrando o seu ponto de equilíbrio. A natureza vai mostrar isso ao homem de um jeito ou de outro, né? O que eu quero dizer quando eu digo de um jeito ou de outro? Nós podemos fazer isso de uma forma racional, ou a natureza vai nos impor os seus limites. Eu acredito que o caminho para a gente encontrar a solução dos problemas, ele passa necessariamente pela educação. Veja bem, o Brasil nos últimos anos, nos últimos 20 anos, teve um aumento enorme, um crescimento muito grande na educação popular e teve um aumento muito grande, uma melhoria muito grande também associada a isso, a economia do país. Com isso, nosso país já reduziu a sua taxa de natalidade. A nossa taxa de natalidade vem caindo, a instrução da população vem progressivamente aumentando e o poder econômico também vem aumentando. Isso vai nos permitir explicar melhor a população, porque uma população educada é uma população que entende, é uma população que analisa, é uma população mais crítica, que nós temos que produzir de uma forma mais racional. É possível produzir e preservar o cerrado? É. Mas de que maneira? Com uma agricultura mecanizada, uma agricultura eficiente, uma pecuária eficiente, onde você tem, num espaço menor, uma produção maior. O que nós não vamos poder continuar é com as políticas antigas agrícolas que a gente tinha de pecuária, com áreas muito extensas de latifúndios, áreas onde você tinha baixa mecanização, áreas onde você fazia uso do fogo para controle da agricultura e você estragava muito o solo. O que acontece é o seguinte, é uma história interessante, eu acho, né? Porque eu fui criado pela minha avó, junto com a minha mãe. Eu sou mineiro, né? Nascido em Poços de Caldas. Aí tivemos problemas familiares, minha avó levou a gente para Campinas. Aí minha avó era costureira e conseguiu que a gente estudasse de graça, né? Com bolsa, nos colégios das irmãs de lá. Que ela bordava muito para as irmãs, fazia esse tipo de coisa. Minha avó era uma pessoa muito esforçada. E aí o que acontece? Naquele ínterim, né, moleque, você não tinha dinheiro para nada, essas coisas, eu comecei no fundo do quintal a criar peixe em caixa d'água. Eu tinha umas caixas d'água lá, pequenininhas, de amianto, que tinha sobrado lá, e eu criava lebiste, que era peixinho de aquário, né? E eu fazia os cruzamentos genéticos para obter um lebiste com uma cauda diferente, com uma coloração diferente, e vendia os peixes para as floriculturas que tinham lá na região. Aí quando eu fui acabando o colégio, eu via um colega que queria fazer medicina, um colega que queria fazer isso, um colega que queria fazer aquilo. Eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer, o que eu ia gostar, o que não ia, né? Cada um falava uma coisa, como acontece com muito com os adolescentes aí. Aí eu tinha um colega que fazia biologia na Unicamp, e aí ele me convidou para ir lá ver uma aula da biologia, e eu fui assistir a aula de um professor chamado Ivan Sazima, que trabalhava com peixe.
Aí eu pensei assim, falei assim, nossa, esse curso eu acho que a minha nota dá para entrar. O camarada trabalha com peixe, que é uma coisa que eu já faço. Ele ganha dinheiro para fazer isso e me pareceu muito alegre. Então eu pensei assim, ó, deve ser uma coisa boa, né? Você vira professor, ganha para criar peixe. Eu falei assim, a ideia, eu falei assim, puxa, é uma coisa boa, né? Vamos, acho que é um caminho interessante. Aí eu prestei biologia na Unicamp. À noite, para me manter, eu trabalhava em banco, eu fazia compensação de cheque, essas coisas. Naquela época era muito bom esse sistema, né? A eletrônica agora tirou emprego de muito universitário. Sim, claro. Né? E aí quando eu terminei a graduação lá, fiz mestrado em ecologia, eu fiz bacharelado e licenciatura juntos. Então eu sou professor e bacharel. Aí eu fiz o mestrado. Também na Unicamp? Também na Unicamp em ecologia, trabalhei com animais miméticos, eu trabalhei com gafanhotos que imitam vespas. Eles tiveram uma modificação corporal ao longo do tempo evolutivo, de modo a imitarem um animal perigoso para escapar da ação dos seus predadores. Então ele é um marimbondo perfeito, mas é um gafanhoto. Né? Muito interessante. E aí no meu doutorado eu decidi mudar para essa área de trabalhar com biologia de interações, trabalhar com as interações ecológicas, porque eu já fazia isso, né? O mimetismo é uma interação ecológica. Ele é um modo como um animal parasita o outro através da morfologia. Né? E aí eu mudei para a parte de interações ecológicas, eu estava com 26 anos e tinha casado, minha esposa estava esperando o primeiro filho, eu falei para ela, olha, agora onde tiver uma universidade interessante, nós vamos parar de viver de bolsa e vamos procurar, né, um emprego para valer, porque está na hora. Aí eu já tinha vindo aqui da palestra na Universidade Federal de Berlândia, eu tinha achado a cidade muito boa, a universidade muito boa, colegas muito interessantes que já estavam por aqui, e apareceu um concurso, né? Não era na minha área, na área de zoologia, para dar aula de aves. Aí eu falei, tudo bem, né? A gente sabe o que é uma galinha, deve dar para dar aula de aves, né? E aí eu vim para prestar o concurso, mas na expectativa de, como era uma vaga para vertebrados, para aves, que fosse uma experiência, uma primeira experiência de um concurso, né? Era o primeiro concurso que eu fazia. Mas já tinham doutores formados prestando o concurso, mas concurso sabe como é que é, né? Concurso você sabe como ele começa, nunca você sabe como é que ele termina. Né? Professor Dr. Kleber Del Claro, o Cerrado vai bem? Olha, o Cerrado, por enquanto, ele vai bem. Mas nos anos futuros a gente não sabe como é que ele vai se comportar. Porque a expansão das cidades em direção ao Cerrado, a interiorização do país, né? A expansão agrícola com o crescimento econômico, a expansão da agropecuária e agora as indústrias chegando, elas estão rapidamente tomando conta do Cerrado. E as previsões pessimistas dizem que em mais 30, 40 anos, poucas áreas de cerrado natural irão restar. Então é uma preocupação muito grande para a gente tentar saber o que é que vai acontecer realmente com o cerrado e como é que nós vamos conseguir preservar esta que é a savana tropical de maior diversidade no planeta. Bom, eu gosto muito de ficar com os meus filhos. É uma coisa que eu gosto muito de fazer quando não estou aqui no ambiente acadêmico. Então a gente pega, eu tenho três, né? Tem um que faz engenharia mecânica, está com bolsa agora fora do país, está na França, tem 2 outros no colégio. Um está no segundo, o outro está no primeiro colegial, indo para o terceiro e para o segundo agora, né? Então eu gosto muito de ficar com os meninos, de fazer exercício na academia, ir lá no Praia Clube, correr com eles, fazer ginástica, pegar no pé dos meninos, né? Porque o menino nunca quer fazer exercício, sempre reclama, né? Eu gosto muito também eles gostam de jogar videogame, fase da idade deles, então de vez em quando jogo lá com eles e coisa e tal, né? E eu gosto muito também de mexer com aquário. Eu acho, aquariofilia, eu acho uma coisa bacana. Só tem um aquarinho lá em casa, tem outro que eu estou montando aqui no laboratório. Mas às vezes até rende coisa boa, até para o trabalho da gente. Que você monta um aquário, coloca um peixe da natureza lá, vai ver o que o peixe faz, não faz, acaba virando um trabalhinho, né? E no praia eu gostava muito de fazer judô também, fiz judô um bom tempo lá.
Aí depois eu parei porque eu não posso machucar as mãos, né? As Sim. mãos é meu objeto de trabalho, né? E aí é um esporte que... Quando o senhor começou a fazer judô? Ah, eu comecei depois de velho já. É. Eu comecei com uns 39 anos para acompanhar os meninos, né? Já Sim. que eles iam lá, eu ficava esperando, fui fazer também. Aí começa a aparecer uns pais de outro aluno que também querem fazer. Só que aí a turma esquece que a gente não tem mais 18 anos, né? E acham que vão lutar com a gente igual luta com um menino de 18 anos, 17 anos. Aí começa a quebrar um, quebrar outro, você fala, melhor parar com isso aqui antes que um maluco desse me quebre também, né? Então, mas tem gente consciente, mas tem gente que é meio atrapalhada da ideia, né? Tem que lembrar que você não é mais mocinho, né? E eu queria conversar com o senhor um pouco sobre esse seu estudo, né? O que nós podemos saber de interessante sobre as espécies presentes no Cerrado? Nós trabalhamos com uma diversidade grande hoje de estudos envolvendo a ecologia de interações. A gente envolve a história natural, a biologia, o comportamento dos animais, as suas origens evolutivas, que a gente chama de filogenética, né, desses animais, as linhagens das quais eles descendem, os animais e as plantas. E a gente tenta entender isso agora num ponto de vista que a gente chama de ecologia da biodiversidade das interações. O quanto de interações ecológicas existem num determinado ambiente que nos permita sustentar, que nos permita conservar, preservar esse ambiente. E para fazer esse tipo de estudo, os insetos e as plantas eles são um sistema modelo interessantíssimo e de grande importância. Veja bem, os insetos chegaram no nosso planeta, né, eles apareceram por volta de 400 milhões de anos atrás, mas tiveram uma grande expansão entre 170 e 140 milhões de anos atrás, justamente numa fase em que surgiram as plantas com flores. Então, desde o surgimento das plantas com flores e essa associação dos insetos com elas, foram os dois organismos que tiveram maior sucesso na vida no planeta. Então, aonde você for hoje, que existir uma planta com flor, uma angiosperma, você vai encontrar um inseto associado a ela. Ou ele estará comendo essa planta, ou ele estará polinizando, ou ele estará dispersando sementes, alguma coisa ele faz com essa planta. As plantas, elas são os produtores primários, aqueles organismos que captam a energia do sol, a água, os nutrientes do solo e transformam isso em matéria cheia de energia dentro, que todos os outros organismos vivos, os animais, que são os consumidores, vão utilizar. Então, se nós entendermos direitinho como é que se dão essas relações entre os animais e as plantas, como é que essas relações estão estabelecidas, como é que essas relações se desenvolvem, nós poderemos ter um sucesso muito maior na preservação do meio ambiente. O senhor estava falando de esporte, mas tem o esporte popular, futebol também. O Bom, senhor tem futebol, interesse por futebol? Futebol não preciso nem falar para você, né? Assim, qualquer pessoa assim com um pouquinho de discernimento, né? Ou é corintiano ou se torna. Inclusive, se você quiser, a gente pode, eu vou entrar hoje, você me passa seu e-mail, eu vou entrar hoje no site da Nação Corintiana, na página do Corinthians. Nós somos uma nação, né? Certo. E a gente pode emitir para você um certificado de anistia. Então a gente manda, você vai ser convidado a ser anistiado, né? A gente perdoa você por ter torcido para esses outros timinhos que tem por aí, né? E torcer por verdadeiro pentacampeão brasileiro, porque a gente não usurpou o título do esporte, né? A gente não ficou aproveitando o campeonato de 3 times da década de 70, de 60 para dizer que era campeão, né? É campeão da nova era do campeonato brasileiro mesmo, primeiro campeão mundial da FIFA, né? Então o que nós podemos fazer, né? Gente, obrigado. É o campeão dos campeões. Afinal de contas, agora é final de ano, o Corinthians acabou de ser campeão, mas tudo bem. Está muito claro para a gente que o avanço da humanidade, o crescimento da humanidade, a necessidade de comida, a necessidade de áreas para produção, ela vem se tornando cada vez mais impactante. Então nós acreditamos que nós não vamos conseguir preservar tudo que existe da natureza. Nós vamos perder muita coisa. Então nós vamos ter que definir áreas prioritárias para preservação no futuro próximo, ou tentar retardar os processos de extinção de espécies, dar tempo à natureza para que ela se adeque à presença do homem e que os animais e as plantas continuem sobrevivendo.
Então, o que nós temos feito com nossos grupos de alunos que trabalham com a gente, com professores colaboradores? Nós temos colaboradores na América do Sul, nos Estados Unidos, na Europa, que vivem nos visitando e a gente os visita também, tentando encontrar soluções para esses problemas. Hoje em dia nós fazemos estudos levantando qual espécie de herbívoro, por exemplo, qual espécie de borboleta, qual espécie de gafanhoto está associada com qual espécie de planta. Quem são os predadores associados com esses grupos? Que é o que a gente chama de redes tróficas ou redes de interações. Então, hoje em dia, nós tentamos defender e definir quais são os grupos de espécies, os grupos de plantas e animais, dentro dos quais nós podemos dizer que é uma grande riqueza de interações ecológicas, que é o que a gente chama de biodiversidade interativa. Essa grande riqueza de interações ecológicas numa determinada área é que vai nos permitir dizer que esta área é uma área mais prioritária do que outra. Então, muitas vezes, nós vamos ter que escapar daquela ideia de uma espécie-chave, por exemplo, olha, vamos preservar nessa área porque essa área tem um lobo-guará. Geralmente, uma área muito boa, uma área rica em interações ecológicas, é a área que vai concentrar animais de grande porte. Então pode ser conhecida. Agora pode ser que não conhecida. Pode ser que lá naquela área tenha um determinado animal, muito bonito, muito interessante, mas que aquela área já não possui uma quantidade de interações ecológicas suficientes para manter um fluxo gênico saudável, uma interação, uma troca gênica entre as espécies que permita àquela área sobreviver por um longo tempo evolutivo. O que a gente fala em longo tempo evolutivo? Nós temos que pensar em áreas que são capazes de se autossustentar geneticamente, com troca de genes entre as espécies, durante mais de 100, durante mais de 200 anos. Porque senão, o que vai acontecer? É como na família da gente. Se você começa a casar, o primo com a prima, um pai resolve casar com uma irmã, esses processos endogâmicos, eles trazem muitos problemas genéticos para o grupo, que pode levar ao definhamento daquela população. Fragiliza o grupo. Fragiliza porque você perde variabilidade, você perde então variabilidade genética, você fica menos suscetível a mudanças do ambiente. Uma mudança do ambiente, você tem menos genes, menos alelos aptos a uma nova realidade. E você pode condenar aquela espécie à extinção. Evolução é um sinônimo de mudança, como está aqui o nosso Darwin que nos mostrou isso, né? Então, evoluir é mudar. Mas não quer dizer necessariamente que você vai mudar para algo melhor. Você pode mudar para algo pior. Evolução também conduz à extinção. Então nós temos que identificar nas áreas de cerrado quais áreas têm o potencial de continuar mudando, de continuar evoluindo, no sentido de se autossustentar, no sentido de se automanter. Quais são as flores, as plantas e os insetos que são estratégicos hoje para a preservação do bioma do Cerrado? Olha, são muitos e diversos, né? As plantas, para a gente falar algumas que o público em geral entenda, nós estamos falando aqui de um pequi, de um barbatimão, de uma goiabeira. São essas plantas que produzem flores, que você enxerga claramente os frutos, que são muito comuns no Cerrado. Os principais insetos associados a elas são abelhas, vespas, borboletas, coleópteros, que são os besouros, formigas. Formigas no Cerrado elas têm um papel muito importante. Não sei se vocês sabem, mas a grande maioria das formigas não são cortadoras de folhas de plantas. Não são aquelas formigas que estragam as plantas, que estragam a vegetação. É daquela ideia antiga de que ou o Brasil acaba com a formiga ou a formiga acaba com o Brasil. Sim. Essas formigas que cortam pedaços das plantas são as saúvas, né? As saúvas, as quinquéns, o grupo Actine, ele é uma minoria dentro do grande grupo. E mesmo assim ele tem um papel muito importante, que eles são recicladores de material vegetal, eles ajudam na ciclagem de nutrientes, são muito importantes.
A grande maioria das outras formigas, por exemplo, elas são formigas que se utilizam de néctar nas plantas, de néctar extrafloral principalmente, que é um néctar que dá na base de folhas, na base das inflorescências das plantas. E quando elas sobem nas plantas, elas removem, por exemplo, herbívoros, que são lagartas de borboletas, gafanhotos, que estão ali comendo as estruturas vegetais, comendo os frutos. Então elas podem, inclusive, ter uma grande importância na agricultura, as formigas, como um agente biológico de redução de dano à agricultura. Então, no nosso trabalho, por exemplo, a gente tem tentado entender como é que se estruturam as redes tróficas, as redes de interações entre a planta, os animais que comem as plantas e os predadores desses animais que comem as plantas, que podem ser formigas, podem ser outros insetos, podem ser aranhas, que também são muito importantes no ambiente de cerrado e nas florestas de modo em geral. Então, antigamente, era muito comum a gente fazer listas de espécies que existem numa área e a gente dizer: olha, nós temos nessa área 127 espécies de árvores. Isso é uma riqueza imensa para uma savana tropical, né? Nós temos nessa área 1.300 espécies diferentes de insetos que foram catalogadas durante 6 meses. Nós temos aí 200 espécies de aves, 40 espécies de mamíferos. Então é uma área que vale a pena ser preservada. Você já foi assistir um jogo do Corinthians, um clássico, nos grandes estádios? Sabe o que eu fiz no ano passado? Eu apostei com a minha esposa, né? Porque ela queria que a gente fosse assistir um show de música caipira lá do Praia Clube. Eu falei para ela que o show ia ser terrível. Não vou falar o nome do cantor, mas eu falei para ela, vai ser terrível. Aí nós fomos lá e ela bateu no pé com a gente que o negócio não ia ser terrível não, que ia ser bom. Aí meu menino mais novo, que também é corintiano, né, todo mundo em casa aí, apostou com ela, porque ela tinha muito medo de ir no Pacaembu. Mãe, se o show for terrível, nós vamos ficar com você até o fim. Mas aí você vai com a gente no Pacaembu. Aí no meio do show... Ela torce para algum time? Ela, não liga nada assim não, né? Aí no meio do show ela virou e falou assim: Pacaembu, vamos embora. Aí nós fomos na despedida do mano do Corinthians e Guarani, muito organizados. Visitamos o Museu do Futebol, que é uma maravilha, o Museu do Futebol. Não é um museu só do Corinthians, né? Embora seja no Pacaembu, é um museu do futebol do mundo. É um museu muito legal, muito bonito, tem todos os times, tudo muito ilustrado, R$2 o ingresso. É uma coisa assim de primeiro mundo. E aí assistimos a despedida do Mano no Pacaembu, 3-1 Corinthians em cima do Guarani, né? Um jogo com gol de virada, né? O último gol foi do Bruno César de falta, um gol lindíssimo dele. E a emoção da torcida... nós não ficamos no tobogã nem no meio da torcida organizada, né? Porque você tem que ter um pouquinho de discernimento também. Nós ficamos ali. Mas a chega em qualquer lugar do estádio. Mas eu fiquei impressionado. Nós ficamos ali nas cadeiras laranjas, o estádio estava tomado, lotado. E nós ficamos no meio de famílias, com criança, com mulher, com meninas. A gente tinha uma família com 3 meninos, tinha uma família atrás da gente com 3 meninas. Correu tudo bem, sem nenhum problema, ninguém incomodando ninguém. Muito organizado tudo, muito divertido. Foi um jogo muito bacana, né? Foi um jogo muito, muito histórico assim, pra gente. E as novas gerações de biólogos, né? Quais os desafios que estão postos, o que essa geração tem aí de caminhos para percorrer nos próximos anos, né? Essa geração está chegando agora ao mercado de trabalho, né? Quais são os desafios? Me parece que hoje um dos desafios é justamente essa interação das áreas de conhecimento, né? Que hoje não basta mais ser médico, ser engenheiro, ser biólogo e resolver tudo sozinho. É necessário fazer de forma cooperada com outras áreas do conhecimento, né? Exatamente. E o que é que está posto para essa nova geração de biólogos aí? E que vem na contramão também, né? As contradições. Nós tivemos uma cultura ao longo de muito tempo dentro da ciência, que é a cultura do cara que resolve tudo, né? Então o pessoal olhava para o Darwin e achava que ele tinha resolvido tudo. Mas não, a teoria da evolução, por exemplo, ele se aproveitou das ideias de muitas outras pessoas e conseguiu dar uma forma para aquilo, dar uma cara. A grande teoria dele foi a teoria da seleção natural, que ele só viu ser reconhecido depois de morto, em 1920, com a retomada da teoria sintética da evolução, que precisaram dos argumentos darwinianos para unir os argumentos da nova genética. Esse processo de não se imaginar mais como um pesquisador completo, como um pesquisador único, ele vai ter que entrar na cabeça dos nossos estudantes. E inclusive dos nossos professores e nossos pesquisadores.
Não existe mais aquele personagem capaz de resolver todos os problemas sozinho. Mesmo na biologia, que todos pensam aí, por exemplo, o cara trabalha com ecologia, trabalha lá com a florzinha, com o animalzinho, com a plantinha. Bom, esses trabalhos mais pontuais a pessoa pode continuar fazendo, eles são extremamente importantes. Trabalhos de conhecer a história natural, conhecer a biologia de uma espécie. Mas hoje, para trabalhar, por exemplo, como eu estava mostrando para você, com redes tróficas, com redes de interações, o que vai acontecer? Para poder entender o que está acontecendo numa área de cerrado, como essa daqui, onde você tem uma lista de espécies, que você tem que trabalhar essa lista de espécies, transformar ela numa malha de interações e entender o que está acontecendo aqui, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso da colaboração de um bom bioestatístico. Às vezes você tem que fazer modelagens matemáticas disso no computador. Aí você precisa muitas vezes do pessoal da computação ou do pessoal da engenharia. Nós temos meninos lá na engenharia mecânica que são ótimos em trabalhar com programas como o MATLAB, que você faz um desenho experimental, que você tenta criar programas que vão trabalhar os dados que você tem e ver para que caminho aquilo vai ser conduzido. Então hoje o jovem biólogo e o jovem profissional em qualquer área do conhecimento, ele tem que ter a mente aberta para entender que ele precisa do conhecimento básico. Que ele não precisa ser aquele aluno 100% em nota, mas ele tem que ser aquele aluno muito dedicado, com uma mente muito aberta, com uma vontade enorme de aprender, que ele tenha capacidade de caminhar por vários setores da universidade, que ele tenha uma penetração na informática, que ele entenda de línguas, e já não basta mais apenas o inglês em muitas áreas. Nas engenharias, por exemplo, o rapaz já tem que saber o francês também obrigatoriamente. Aqui na biologia, muitas vezes, ele tem que saber o inglês, ele tem que dominar espanhol, ele tem que ter pelo menos noções de francês, e mais para frente nós vamos ver que vai ser preciso o alemão. No futuro, quem sabe, com o crescimento que a China está tendo, mandarim, se nós vamos ter que acabar aprendendo mandarim também. Então, hoje nós precisamos desse tipo de profissional. Um profissional que tenha o conhecimento, que tenha vontade de aprender, que saiba caminhar por várias áreas e que tem aprendido uma enorme lição que o Darwin ensinou para a gente, que poucos aprenderam. A transformar o sistema universitário num sistema de integração.